Mitologia Véu-Dourada. Capítulo 1. O início dos tempos. No início dos tempos não havia praticamente nada, apenas a escuridão e o vácuo absoluto. A única coisa existente era Veldor, também conhecida como a chama primordial, um elemento inexplicável que havia ali apenas para conter a escuridão e iluminar aquele lugar. Capítulo 2. O surgimento dos primeiros deuses. A chama primordial então permanecia ali, estática e fazendo sua função. Mas em determinado momento algo aconteceu. A chama se fragmentou em 3 partes, e essas partes deram origem aos primeiros deuses desse universo. Gwyn, o deus que desenvolveu a água e o vento. Ares, a criadora da terra e do fogo. E também Heitel, que nunca criou nada, mas admirava a destruição e conflitos, um ser com sentimentos diferentes dos outros. Capítulo 3. A criação da terra. Os 3 deuses então permaneciam ali, admirando o que havia sobrado da chama primordial e interagindo entre si. Mas em determinado momento, isso ficou cansativo. Ares e Gwyn então se juntaram com o intuito de formar novas coisas para aquele lugar. Eles, com a combinação de seus poderes, acabaram criando diversos planetas e astros, mas em seu trabalho final, que durou longos 7 dias, acabaram dando origem à Terra, um planeta perfeito, com proporções de água, terra, nuvens, árvores, vulcões e tudo mais. Capítulo 4. Rímoro. Após a criação da Terra, Heitel, ao observar o pequeno fragmento da chama primordial que ainda havia ali, acabou presenciando a criação de Rímoro, o 4º deus. Heitel então contou para Rímoro como as coisas funcionavam por ali. Ele contou tudo o que sabia sobre a escuridão, sobre a chama primordial e também mostrou a Terra e sua grandiosidade para Rímoro. Capítulo 5. O surgimento da vida e os primeiros seres. Com as apresentações feitas, Heitel, então, sugeriu para que Rímoro tentasse criar um novo elemento para o planeta. Foi isso que ele fez. Rímoro, então, desenvolveu um novo conceito, a luz, que acabou dando origem em um único dia à vida, por meio de seres que eram extraordinários, fortes e inteligentes. Esses seres eram denominados como dinossauros. Capítulo 6. A inveja de Heitel. Heitel, ao observar a incrível evolução daqueles seres e o trabalho magnífico que os 3 deuses fizeram na criação do planeta, acabou se sentindo cada vez mais inútil e frustrado por não conseguir criar nada, até que ele foi totalmente dominado pela inveja. Essa inveja então permitiu com que Heitel dominasse uma nova habilidade, a manipulação da escuridão. Ele ainda não era capaz de criar nada, mas ele conseguia manipulá-la perfeitamente. Foi nesse momento então em que Heitel usou sua mais nova habilidade para tentar controlar Gwyn e Ares e colocar um plano seu em prática. Capítulo 7. Ruigerd e a extinção. Ares e Gwyn, então, que estavam sendo controlados pela escuridão de Heitel, acabaram utilizando seus poderes para formar uma arma forte bastante para destruir toda a vida criada na Terra. Esse era o plano de Heitel, extinguir totalmente os dinossauros criados por Rímoro para fazê-lo entrar em uma depressão profunda. A arma desenvolvida por Ares e Gwyn tinha o formato de uma rocha gigante e recebeu o nome de Ruigerd.
Porém, no futuro, essa arma viria a ser conhecida como o meteoro que extinguiu os dinossauros, já que ela praticamente dizimou toda a vida na Terra. Capítulo 8 A Era do Gelo. Mesmo após a queda de Ruigerd, muitos seres ainda sobreviveram. Então, para acabar de vez com suas vidas e impedir que Rimuru criasse novos desses seres, Gwyn, que ainda estava sendo controlado, acabou utilizando seus poderes de água e vento combinados para cobrir a Terra em neve e gelo, também impedindo o acesso da luz em todo o planeta. Esse evento fez com que aqueles seres que continuavam vivos acabassem perdendo suas vidas e também diminuísse o poder de Rimuru sobre a Terra. Capítulo 9 A Centelha da Vida. Após muito tempo sem conseguir chegar até a Terra, Rimuru teve uma ideia. Ele utilizou o poder da chama primordial para conseguir aquecer a Terra e fazer ela ficar habitável novamente. E com isso, Rimuru pôde finalmente voltar até a Terra e zelar sobre os cadáveres de seus filhos, expressando assim seus sentimentos de tristeza através de lágrimas. Mas de repente, algo inesperado aconteceu. Suas lágrimas, que continham o poder da luz, acabaram se misturando ao barro e aos restos mortais dos dinossauros, o que acabou dando origem a novos seres, esses que eram ainda mais complexos. Eles eram capazes de evoluir ainda mais através de recursos, podiam pensar, agir, desenvolver o tom da fala e até mesmo entender aqueles deuses. Esses seres vieram a ser conhecidos como seres humanos. Capítulo 10 O Arrependimento. Ao observarem a evolução da humanidade, Ares e Gwyn se emocionaram pelas ações de Rimuru. Entenderam que o que haviam feito era totalmente errado. Eles sabiam que era tudo culpa do Retiel, mas ainda assim se sentiam mal. Então, como uma forma de tentarem expulsar totalmente os vestígios de escuridão que ainda haviam em seus corpos, os dois deuses começaram uma briga intensa, um contra o outro, para que seus poderes anulassem o controle mental. Mas essa batalha foi tão intensa que acabou abalando totalmente a Terra. Ela originou montanhas, cavernas, vales, tempestades, correntes oceânicas, erupções e muito mais. Foi então que Rimuru, vendo os esforços dos dois deuses que estavam arrependidos por suas atitudes, resolveu presenteá-los com seus poderes da vida, criando animais terrestres, aquáticos e voadores para ambos. Capítulo 11 A Morte de Veldor. Após ser utilizada por Rimuru com o intuito de aquecer a Terra, o último fragmento da chama primordial acabou não persistindo e, por fim, se apagou totalmente. Porém, sem a luz provida pela chama, a escuridão acabou dominando aquele lugar. Retiel, então, conseguiu chegar ao ápice de seu poder e começou a tentar destruir a Terra. E, ao ver isso, Rimuru, com seus poderes, acabou tentando criar fontes de luz, chamadas de estrelas, ao redor de todo o espaço, para tentar conter aquela escuridão. Mas isso infelizmente não foi o suficiente, e Retiel continuou a devastar a Terra. Capítulo 12 Sol e Lua. Foi nesse momento então, de completo desespero, que Ares e Gwyn, observando que Retiel ainda persistia em destruir a Terra, se propuseram a ajudar Rimuru, já que deviam muito a ele e sabiam que as atitudes de Retiel eram totalmente erradas. Então, os dois deuses utilizaram suas últimas forças e poderes para criar dois astros imponentes, capazes de controlar totalmente a escuridão. O Sol, uma esfera que representaria totalmente a existência de Veldor, uma chama gigantesca e com capacidade para iluminar tudo. E também a Lua, uma esfera menor com capacidades reflexivas que serviria como uma espécie de satélite para distribuir a luz provida pelo Sol. Capítulo 13 Ato Final. Com a queda de Retiel e contenção da escuridão, Ares e Gwyn acabaram entrando em uma profunda hibernação devido aos seus contínuos esforços.
e Rímuro acabou aproveitando a oportunidade para falar com os seres humanos. Ele os orientou sobre os perigos da escuridão e a capacidade da morte, onde Reitiel tomariam suas energias. E é por isso que, até os dias atuais, muitos humanos ainda possuem medo da morte e da escuridão absoluta. Ao fim de tudo, uma nova batalha silenciosa se iniciava entre Rímuro, o deus da vida, e Reitiel, o deus da morte, onde Reitiel utilizaria de todos os métodos possíveis, seja doenças, eventos climáticos ou até mesmo tempo, para acabar com as vidas que eram protegidas por Rímuro. Fim.